Estamos iniciando o segundo painel do terceiro encontro de cultura da Unesp. É um prazer tê-los todos aqui. Hoje o tema abordado será arte, cultura e saúde mental. Esse evento é organizado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura, juntamente com o CAC Central e todos os CACs locais que participaram de sua organização. Para mediar esse encontro, eu vou convidar agora a Sandra Sampaio de Souza, que é professora universitária, ela é mestrado em música pelo Instituto de Artes da Unesp, ela é regente coral dos grupos de Guaratinguetá e São José dos Campos, ela foi diretora cultural da Fundação Cassiano Ricardo, em São José dos Campos, ela é membro do CAC Central e também gestora da Ação Cultura, do programa Bem Viver para Todos. Então, dou as boas-vindas aos convidados e a todos que estão presentes. Prazer estar aqui com vocês. Eu tenho a nobre tarefa hoje de apresentar os professores que estarão conosco e mediar esse trabalho. Então, eu queria começar o nosso trabalho saudando a todos e a todas que estão assistindo o evento, que estão participando. O professor Leonardo, que estará conosco, a professora Raquel, o professor Denis, Paulo, e agradecer imensamente à PROEX por ter me dado essa honra de fazer essa mediação. Então, vamos começar. Eu vou chamar para participar conosco, para fazer a primeira fala, o professor Leonardo Lemos de Souza, né? O professor Paulo já falou sobre o nosso tema hoje, né, que é arte, cultura e saúde mental. O professor Leonardo Lemos de Souza, que é psicólogo e mestre em psicologia pela Unesp e doutor em educação pela Unicamp, livre-docente em psicologia do desenvolvimento também pela Unesp. Atualmente é professor associado da Unesp, atuando na graduação e no programa de pós-graduação em psicologia no campus de Assis, e no programa de pós-graduação em educação no campus de Marília, vinculado ao grupo de pesquisa Psicologia, Coletivos e Culturas Queer, e a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. É também gestor do programa Educação para a Diversidade, junto à Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Professor Leonardo, é um prazer tê-lo conosco. Fique à vontade para suas considerações iniciais. Eu queria agradecer o convite, né, do projeto Bem Viver para Todos, da Pró-Reitoria de Extensão, para estar aqui com vocês hoje e fazer esse debate. Eu fiz uma organização da minha fala, de modo que a gente possa fazer depois, num outro momento, né, um diálogo, né, e um bate-papo, né, sobre este tema, né. Eu intitulei ela como Interseccionalidade, Saúde Mental e Estética da Existência, na verdade, tentando dar conta aí desses temas, né, desafiadores, pensando justamente hoje na situação do Covid-19, né, que a gente enfrenta, da pandemia. Então, o meu objetivo, né, na minha fala, é tentar produzir um diálogo entre o que a gente chama de marcadores sociais da diferença, né, evidenciados pela perspectiva interseccional, né, diante da situação da pandemia que vivemos e a relação disso, né, dessa perspectiva, com as questões relacionadas à saúde mental e a uma ideia de uma estética, da produção de uma estética, né, da existência, dentro desse contexto, né. Então, eu vou partir de alguns elementos que eu estou chamando de teses, mas, na verdade, são afirmações da realidade que nós estamos vivendo, né. Primeiro, a crise pandêmica, ela nos desvela uma série de desigualdades e violências que antes já eram naturalizadas e agora ainda muito mais, né, pelos modelos hegemônicos e normalizantes da sociedade. A gente está falando aqui de uma série de dificuldades que hoje as populações e alguns grupos específicos têm tido acesso à saúde, aos serviços de saúde diante da pandemia, a um trabalho digno e também às condições de educação, só para falar de algumas delas, né, além das outras situações de violência, né. A
a outra perspectiva, na verdade, outra afirmação, outra tese, é que a gente precisa pensar esses fenômenos ou essas condições atuais, ainda mais, né, de maneira interseccional, né? Ou seja, pensar os efeitos da pandemia sobre a saúde, a vida e as existências a partir de uma perspectiva interseccional, ampliando-se aí, né, uma análise dos efeitos que o Covid-19 podem produzir na saúde, na vida e na existência das pessoas. Daí a gente está pensando no conceito de saúde também, que rompe com alguns modelos e com algumas ideias muito centradas numa ideia de sujeito, né, específico, e numa ideia também de descrever processos de saúde e doença. E outra tese, uma outra afirmação, é que os vírus, né, envolvidos nesse processo ainda não foram descritos o suficiente e tomam formas atualizadas de fascismos, racismos, LGBTfobias, misoginias e etc. Ou seja, a gente não está falando só do vírus do Covid-19, mas a gente está falando de outros vírus que acabam estando presentes no momento, nesse momento da crise pandêmica, né, mais evidentes, né? Então, assim, eu vou tecer algumas considerações sobre essas teses, sobre essas afirmações, né, a partir de algumas leituras que eu tenho feito, do que a gente tem acompanhado, né, cotidianamente, né, sobre a realidade das pessoas, nas suas diferenças e nas suas condições, no tanto à sua saúde mental, às suas experiências e às suas vidas, né, a partir de textos, a partir de informações, a partir de contatos que eu tenho tido com esses grupos, né, e com algumas imagens também que a gente tem acesso na grande mídia, né, na situação de isolamento, mas também nas interações que a gente faz em alguns grupos. Eu vou falar especificamente de algo que na verdade, foi muito impactante, que ao mesmo tempo que foi demandado essa fala, né, para mim aqui nesse contexto, nós tínhamos duas alunas e um aluno do nosso programa de pós-graduação que trabalham com algumas temáticas relacionadas ao Covid, estão trabalhando, né? Foi proposto um tema para desenvolver um trabalho de metodologia que trabalha com a população negra e com a população trans, e relacionados à saúde. E foi muito interessante poder dialogar com essas pessoas, pouco antes, inclusive, de estar aqui hoje. Eu vou trazer algumas imagens dos textos dessas pessoas. Então, acho que como as coisas estão, na verdade, confluindo, né, em função do que a gente está vivendo, né. Então, no primeiro momento, né, falar um pouco mais sobre essa questão da saúde. A gente se orienta aqui por um conceito de saúde, né, saúde mental, né, que pensa menos na descrição de sintomas e na sua relação com causas, ou no modo de relação de causa e efeito imediato sobre corpos e mentes, né, ou chamados transtornos, ou como nosologias, que estão disponíveis aí nos catálogos, nos CIDs, enfim, e muito mais preocupados aqui na minha proposta, né, que a gente possa se preocupar, na verdade, com os processos de produção das subjetividades em sofrimento psíquico, né, e com as sobreposições, né, com as intersecções dos marcadores sociais da diferença que compõem algumas dessas existências na sociedade pandêmica. Acho que, inclusive, antes e durante e também, quiçá, após o Covid-19, né, como que, na verdade, isso vai produzir processos de sofrimento, né, psíquico, sem como eu disse, a gente não está preocupado com a questão nosológica, o sujeito tem ansiedade, ou o sujeito está, não é só isso, assim, quais são as condições de produção desses fenômenos, né, muito mais pensando nessas análises em perspectivas de processos de reinvenção, portanto, né, das vidas, para que a gente possa dar conta dessas realidades. A gente precisa entender, partindo dessa leitura, o que é interseccionalidade, mas quem cunha o conceito de interseccionalidade é a Kimberly Crenshaw, em 1989, ela é uma jurista feminista e que faz uma leitura naquele momento sobre as questões de dois lugares específicos, de raça e gênero, mas ela extrapola isso, claro, na sua leitura, e ela, inclusive, fala hoje que, mais do que entender o que é interseccionalidade, a gente precisa pensar no que a gente faz com ela,
Então, pensar nessa leitura que eu estou propondo, é mais pensar no que a gente faz com a interseccionalidade, né? Interseccionalidade nada mais é do que uma teoria transdisciplinar, né, que visa aprender a complexidade das identidades e das desigualdades sociais por intermédio de um enfoque integrado. Ela refuta o enclausuramento e a hierarquização dos grandes eixos da diferenciação social, que são as categorias de sexo, gênero, classe, raça, etnicidade, idade, deficiência e orientação sexual. O enfoque interseccional vai além do simples reconhecimento da multiplicidade dos sistemas de opressão, né, que opera a partir dessas categorias e postula sua interação na produção e na reprodução das desigualdades sociais. Essa é uma definição mais atualizada de interseccionalidade feita por Sirma Bilge, né, no qual a gente está pensando aqui, portanto, uma ideia de interseccionalidade, entendendo os marcadores sociais da diferença e como, na verdade, essas relações entre esses marcadores, dentro de um contexto social, né, passa a produzir sistemas de opressão distintos e que isso tem a ver com esses múltiplos fatores ou esses múltiplos lugares identitários, inclusive, né? Dentro do contexto do Covid-19, o que a gente tem visto, pensando em alguns desses marcadores sociais, é o quanto que ainda nós produzimos, quanto, na verdade, o efeito Covid é um efeito de desigualdade, né, vai produzindo mais desigualdade, mas também ele revela a história da desigualdade em relação a alguns grupos. Vou dar um exemplo para vocês, né, no Monitora Covid-19, que é um site de monitoramento sobre a situação do Covid pela Fiocruz. Quem me ofereceu essa informação foi justamente essas duas alunas, a Jéssica Costa, a Tainá Costa e a Jéssica Souza, sobre esse dado, que é muito curioso. É um dado que aparece como a maior parte da população que está sendo testada e, diagnosticada com Covid, aparece no primeiro momento no gráfico como uma população branca, mas ele está diluído, os outros grupos de cor, está diluído entre pretos e negros, que se juntos dão muito mais do que somente a população branca. Então, assim, a invisibilidade nos dados, uma simples organização de dados, né, que a população de pretos e pardos, ela se torna, uma perspectiva racializada da leitura desses dados, e aí você invisibiliza isso quando você dilui eles, né, que é a grande parte da população que tem sido diagnosticada, além de todo o processo que a gente tem também acompanhado das dificuldades de acesso à saúde para a grande parte da população negra, parda e também indígena, né, como a população indígena também é vulnerável a essas condições, né, da situação pandêmica, ou seja, de toda a produção de uma necropolítica em relação a esses grupos, inclusive também a população LGBT, quando a gente também tem uma série de dificuldades em acesso à saúde, a trabalho, enfim. Na população LGBT, por exemplo, a gente pensando em pessoas jovens que vivem com suas famílias, que são LGBTfóbicas e que precisam viver em confinamento e em algumas situações de violência que elas têm vivenciado. Ou seja, a gente precisa analisar as condições de saúde e também as condições de existência dessas pessoas partindo dessa perspectiva interseccional, né? Não dá para deixar de levar em consideração essas singularidades. As mulheres também, né, que têm vivido triplas, quádruplas jornadas em função das suas tarefas de trabalho, que acabam criando condições, realmente, a gente vê várias reportagens falando sobre as condições das mulheres na situação de pandemia, mulheres solo, que a gente chama, mulheres, na verdade, que são chefes de família solo, que dependem, né, única e exclusivamente de si mesmo para cuidar dessa família, para manter essa família, ou mesmo aquelas que têm parceiros ou parceiras e que nessas condições também, às vezes, acontecem situações de violência de gênero, que são intensificados pelo confinamento, né? A gente tem um aumento aí no número de pessoas, de casos de violência de gênero e de feminicídios. Então, esse é um pouco do cenário, né, em função desses grupos que a gente tem presenciado e vivenciado essas notícias e informações. A proposta, né, ainda segue aqui, assim, a ideia de pensar essa questão da interseccionalidade com o tema
da saúde mental, né, e de uma certa estética da existência, parte também de algumas ideias de pensar a vida, especificamente da população trans. Eu vou tomar a população trans como um disparador aqui da discussão, né, porque tem todas as outras possibilidades da gente pensar, em outros grupos, né, mas penso aqui que a gente pode, a partir disso, me ocorreu a partir da leitura de um texto produzido por uma professora trans, chamada Dodge Leal, é uma professora da Universidade Federal do Sul da Bahia, no qual ela faz uma análise, na verdade, a partir de uma pergunta, diante da situação de pandemia, né, em que ela coloca a seguinte questão, né, a arte travesti é a única estética pós-apocalíptica possível, né? Essa pergunta que ela faz é o título do texto, é uma pergunta que, na verdade, ela toma de uma artista trans, que é a Jupe do Bairro, uma artista trans negra, em que ela fala essa frase, faz essa pergunta numa live acontecida em abril, e ela toma isso como uma referência para pensar essas vidas, essas existências no mundo com o vírus, né? E aí isso foi ao encontro de diálogos que a gente tem feito com esse grupo de alunos, e um desses alunos é Suomi, que é um aluno trans nosso da pós-graduação, e que traz também essa temática num texto que está sendo produzido, né, sobre como viver na zona apocalíptica, né, sendo trans. E isso me mobilizou a pensar, na verdade, a ideia da arte travesti como uma estética da existência, no sentido que o Foucault descreve, né, e ele fala o seguinte, né, e tomando o próprio Foucault, eu queria citar aqui o que ele explica sobre isso, né, o que me surpreende em nossa sociedade é que a arte se relacione apenas com objetos e não com indivíduos ou a vida. E que também seja um domínio especializado, um domínio de peritos, que são os artistas. Mas a vida de todo indivíduo não poderia ser uma obra de arte? Porque uma mesa ou uma casa são objetos de arte, mas nossas vidas não são. Entender a arte travesti é entender também a construção de uma certa vida como obra de arte, né? Essa certa vida travesti, essa vida travesti. Acho que a pergunta que é feita pela Jupe do Bairro, o questionamento que Dodge toma como uma referência para o seu texto, né, para produzir toda uma leitura no qual é possível essa estética da existência travesti ainda ser possível de existir, e aí o argumento é que sim, porque ela, na verdade, é uma forma de resistência, né? E um diagnóstico dado pelas pessoas trans também é um pouco assim, a vida apocalíptica nós vivíamos antes, né? A vida no vírus, a vida com o vírus ainda é uma vida apocalíptica, mas muito mais para as pessoas que estão num sistema com C, né? Para as pessoas cis, do que para as pessoas trans. Então, todo o processo de debate, né, pensando na leitura interseccional, é assim, bom, essas vidas trans, no momento do Covid-19, elas são um alerta para a gente também pensar numa rebeldia a um sistema, né, que, na verdade, dão mais visibilidade a pessoas cisgêneras e brancas, né, só retomar a ideia do gráfico que eu falei da saúde, da questão do Covid, do que para as pessoas pretas, inclusive trans, que também a gente não tem dados sobre isso, né, por exemplo. Né? A pergunta da Dodge Leal retoma ainda outras questões, né, ela diz, num certo momento do texto, o seguinte, assim, para que serve uma travesti? Para que serve a arte? Para nada? Para nada dentro do modelo sistêmico, né, do sistema cisgênero, mas ele, dentro desse modelo do sistema cisgênero, ele não, a arte travesti, ela é, na verdade, disruptiva, a arte da existência travesti, ela rompe com o modelo de existir. Então, a ideia de que essas vidas, elas podem produzir potências, né, potências de vida, potências, tecnologias de vida, inclusive, de sobrevivência diante da condição epidêmica, né. Portanto, na estética travesti, que modos de resistência ao sistema são possíveis. E uma existência é possível, mesmo sob ataque. Né? Os vírus a serem combatidos são muitos outros. Eu queria colocar essas questões para a gente debater e
conversar com os colegas, né, para a gente poder gerar o debate. Mas acho que era essa a minha contribuição nesse momento. Obrigada, Leonardo. Acho que o início, né, dessa conversa é muito bom, né? Estamos falando aí sobre todos os, não só o efeito, né, o que você traz, que é não só o efeito da Covid-19, não o que acontece, né, mas o que já acontecia com os segmentos, e o que pode vir a acontecer, né, com os segmentos que já sofriam desigualdade, né, que estão nesse universo da desigualdade e da violência. E aí vamos para a próxima, né, e aí depois da intervenção de cada um dos convidados, a gente vai abrir aí para uma conversa, né, enfim, eu vou tentar guiar aqui esse papo, né. Professora Raquel Cabral, então eu a convido, tá? Ela é pesquisadora e professora nos cursos de graduação e pós-graduação em comunicação da FAAC, da Unesp, pós-doutorado no programa de pós-graduação em ciência da comunicação da Escola de Comunicação e Artes da USP, doutor em comunicação institucional pela Universidade em comunicação midiática pela Unesp, mestre em estudos internacionais em paz, conflitos e desenvolvimento social pelo Instituto Interuniversitário de Desenvolvimento Social e Paz, Cátedra Unesco de Filosofia para a Paz, da Universitat Jaume I, na Espanha. E tem como linhas de pesquisa no seu trabalho a questão da violência na comunicação, comunicação para a paz, comunicação intercultural, relações públicas, violência organizacional e Agenda 2030. Professora Raquel, um prazer tê-la conosco. Fique à vontade para suas considerações. Eu gostaria de começar agradecendo o convite da ProEx para fazer parte dessa mesa, né, desse bate-papo com vocês. Agradeço também aqui a oportunidade de estar com os meus colegas, né, o professor Leonardo, o professor Denis, agradeço a intervenção do Paulo, da Sandra, e a ideia é que eu fale um pouquinho, né, a respeito, aí dentro dos meus 10 minutos, né, vou tentar falar muito brevemente sobre algumas questões, né, relacionadas ao meu lugar de fala, né, eu venho da comunicação, trabalho especificamente com a questão da violência na comunicação, na linguagem, né, e a ideia é poder contribuir um pouco dentro do encontro de cultura da Unesp, discutir um pouquinho sobre algumas perspectivas dessa proposta da comunicação e cultura de paz, né, já que estamos no encontro de cultura e falando, né, sobre produção cultural em tempos de pandemia, pensar um pouco também a respeito, se é possível pensar a cultura de paz nesse momento tão difícil de extrema violência, né, que estamos vivendo, não só na mídia, né, mas nas estruturas sociais. Então, eu começo, né, dizendo, eu faço parte do programa Bem Viver para Todos, né, do convênio Unesp Santander, da Unesp, trabalhando com um grupo a respeito de questões sobre saúde mental na universidade. E a minha proposta nesses encontros sempre é discutir a questão da comunicação, né, como um meio de produção de violência, de naturalização de determinadas violências, né. O professor Leonardo comentou agora, né, a respeito da questão interseccional relacionada à violência, né, nesse momento de pandemia, e aí eu, seguindo, né, essa mesma linha de raciocínio, eu convido vocês a pensarem sobre algumas questões relacionadas à comunicação, nesse contexto, né, principalmente no momento em que nós estamos vivendo um luto constante, um eterno luto, né, seja na mídia, e esse luto, ele acontece, né, de forma representativa na mídia massiva, e contraditoriamente, né, nos impossibilita também de viver o nosso próprio luto,
né, diante da perda de familiares, de amigos, né, de conhecidos para a Covid-19. Vou projetar para vocês, vou compartilhar a minha tela, para que a gente possa fazer algumas reflexões em torno de algumas imagens, para que a gente possa, então, estabelecer uma relação com a questão da comunicação, da violência e da cultura de paz nesse momento de pandemia. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para que a gente possa, então, fazer algumas... eu gostaria de dizer que essas reflexões, né, que eu levanto aqui, elas são bastante discutidas no contexto do que nós conhecemos hoje como os estudos para a paz. Se trata de uma perspectiva multidisciplinar, ela se consolida aí no final do século XX, a partir de algumas escolas e centros de pesquisa internacionais, voltados para pensar a paz, né, como uma perspectiva normativa, né, um campo de estudos que tem como objetivo, efetivamente, contribuir para a diminuição do sofrimento humano. Eu tenho uma formação nessa área de pesquisa, com um foco específico na comunicação para a cultura de paz. E aí, discutindo sobre essas questões, né, um conceito que se destaca, né, nesse contexto é o da violência. Para a gente pensar a cultura de paz, primeiramente, precisamos entender do que se trata a violência, né, quando nós falamos em violência. Bom, partindo desses estudos, né, dos estudos para a paz, nós temos um pesquisador de referência nessa área, que é o Johann Galtung. O Galtung vai dizer, lá nos anos 60 do século passado, que nós podemos entender a violência a partir de 3 perspectivas, de 3 óticas, né? Uma primeira que seria aquela violência direta, aquela que eu consigo identificar vítima e agressor. E é aquela violência mais perceptível, né? Aquela que é possível registrar de alguma forma, através de uma foto, de uma imagem, de um filme, né? Por exemplo, uma violência doméstica. Depois, o segundo tipo de violência seria a violência estrutural, que seria aquela que está por trás das estruturas socioeconômicas, políticas, culturais. E é aquela violência em que eu não consigo identificar o agressor, apenas as vítimas, né? As vítimas de um sistema desigual. Por exemplo, quando eu olho uma fila de desempregados, eu consigo identificar as vítimas, mas os agressores, eles estão diluídos por trás das estruturas sociais, econômicas e políticas. Daí, finalmente, o Galtung vai dizer que existe uma violência que ele considera como sendo a mais sutil, a mais sofisticada de todas, que seria a violência cultural. E aí, onde ele vai dizer que se trata daquela violência que se legitima, né, e que vai buscar a naturalização das outras violências. E é aquela violência que nós produzimos nos nossos discursos sociais, nos nossos bens culturais, né? Vejam, quando nós conseguimos imaginar, né, toda a produção cultural, seja na música, na literatura, no cinema, nos meios de comunicação, e mesmo também na cultura popular. Não sei se todo mundo já parou para pensar, né, como muitos de nós fomos educados numa cultura de violência. Desde criança, nós todos cantamos "Atirei o pau no gato", mas o gato não morreu, né? Ou outras, né, canções infantis, né, "O cravo brigou com a rosa", né? Ou mesmo expressões populares, né, muito frequentes no nosso cotidiano, como, por exemplo, dizer "você está na minha lista negra", né? Olha só como nós usamos essa referência diariamente, fazendo uma associação à cor negra como algo negativo, não é? Você está na minha lista negra é algo negativo na nossa cultura,
não é? Ou mesmo o uso do verbo denegrir, né? Quantas vezes usamos esse verbo sem pensar nas consequências, né, que esse uso, nos dias de hoje, teria diante da nossa sociedade. Ou mesmo, né, fazendo uma referência à nossa área, ao encontro, né, de cultura da Unesp, como muitas vezes a gente usa, né, a referência às artes do ponto de vista negativo. Quantas vezes, né, a gente faz uma associação, quando uma criança faz alguma irreverência, né, a gente diz, olha, a criança fez arte, tá fazendo artinha, né, fazendo aquela referência de que a criança está produzindo ou fazendo algo subversivo, né? Olha só quantas vezes nós utilizamos na nossa própria linguagem referências linguísticas que vão naturalizando violências ao longo do tempo. É lógico, nós não estamos falando de uma naturalização num determinado curto período de tempo, mas são processos culturais lentos, né, que vão se consolidando. E aí, quando a gente olha para a mídia massiva, principalmente, a gente vai observar que há algumas sutilezas, né, no uso de imagens e que muitas vezes podem reiterar outras violências, porque nós estamos falando de uma representação social. Por exemplo, nas imagens, né, frequentes que nós temos visto hoje na mídia em torno da pandemia, das inúmeras cenas, né, de enterros e funerais que estão sendo realizados, demonstrando, né, o sofrimento humano em sua magnitude. E muitas vezes, né, mostrando para a gente a impossibilidade de vivermos o nosso próprio luto. Muitas dessas famílias que estão perdendo seus familiares, seus amigos, não podem sequer viver o luto, né, não podem sequer participar dos funerais. E aí essa imagem reiterada na mídia, né, nos leva a uma apatia coletiva, muitas vezes, que nos torna estagnados, né? Ou seja, me sinto impotente diante de tamanha força que essas imagens têm diante dos nossos imaginários. Então, partindo disso, né, e pensando então nesse outro contraponto, né, como é possível nós pensarmos numa produção cultural neste momento de extrema apatia, de extrema impotência, né, diante da força desse vírus e da força das estruturas sociais que estão, de alguma maneira, como o professor Leonardo colocou, como essas estruturas estão gerando mais violência, né, diante de determinados grupos sociais. Daí eu penso nas artes, né, na cultura, e toda a capacidade que a cultura e as artes em geral têm de nos possibilitar viver um outro mundo, né, uma outra possibilidade de enxergar o mundo por outras lentes, né, por lentes, então, que possam romper com essa violência na cultura. Então, aqui, né, nessa imagem, nessa ilustração, nós podemos observar essa ruptura, né, ou seja, a ideia de que uma enfermeira possa ser a heroína de uma criança, nesse momento de pandemia, né, de isolamento, de distanciamento responsável. Também outras formas de expressão artística, né, o grafite, quantas vezes o grafite tem se tornado, né, um meio de representação, de ruptura com violências. Aqui, nesta imagem, nós vemos grafiteiros desenhando mãos se lavando com sabão no muro de uma escola na cidade de Dakar, no Senegal. Também como uma forma de ruptura com essa violência, né? Outras possibilidades, né, de se pensar uma outra representação social que possa também questionar, né, alguns comportamentos sociais, né? Aqui também, nestas imagens, né, nós vemos
como é possível também pensar uma arte voltada para a cultura de paz, que possa romper com essas estruturas extremamente violentas que vivemos em sociedade. Também, né, agora pensando no ensino das artes, na educação para as artes, né, e até sobre os questionamentos que alguns grupos políticos atualmente, né, no nosso país, vêm questionando, né, o papel das artes na educação, e aí eu recupero, né, essa imagem que mostra a importância de se pensar na criatividade, né, na inovação, que a cultura, de uma forma geral, pode possibilitar para se pensar na ruptura, por exemplo, né, da violência, da ditadura da bola, do futebol, nos pátios dos colégios. Agora que nós estamos pensando, né, ontem mesmo, nosso governador anunciou o plano de retomada das aulas presenciais na educação, isso nos faz pensar, né, também, será que nós voltaremos ao velho normal, também nas escolas, ou será que não é o momento de pensarmos num novo normal, né, numa nova normalidade, redesenhando os nossos pátios escolares, as nossas relações, né, com os ambientes escolares, que estarão modificados, né, afinal de contas, haverá protocolos a serem seguidos e que vão exigir criatividade, resiliência e flexibilidade por parte de todos nós. E aí, para finalizar a minha fala, recupero um conceito bastante discutido na perspectiva da educação e da comunicação para a paz, né, que é pensar as imagens de futuro como sendo imagens extremamente potentes do ponto de vista pedagógico para se pensar na ruptura de violências naturalizadas, né. Já na década de 70, né, do século passado, nós tínhamos um pesquisador holandês, o Frederik Pollack, que pesquisou sobre a importância das imagens de futuro. Ele dizia que as sociedades que possuem mais nitidez com relação às imagens de futuro, ou seja, em relação à sociedade que querem se tornar no futuro e que começam a desenhar essa imagem pensando em dar forma, cor, textura, né, para essa imagem poderosa de futuro, são aquelas que efetivamente conseguem empreender processos sistemáticos de construção desse futuro desejado. Partindo, inclusive, destes estudos, a Elise Bolden, que é uma pesquisadora norte-americana que pesquisa sobre educação para a paz, ela vai dizer que essas imagens são extremamente poderosas para se construir imagens de justiça social, principalmente quando pensamos em audiências, né, que precisam ser sensibilizadas. E daí, então, eu trago, né, um pouco dessa discussão para pensarmos nessas imagens de futuro. E o quanto elas podem, de fato, influenciar e inspirar comportamentos, né, transformações no nosso comportamento presente, pensando em direcionar nossas ações para esse futuro desejado. Quantas imagens, né, futuristas nós tivemos a oportunidade de conhecer através do cinema, né? Quem não se lembra, né, das imagens do Blade Runner, o Caçador de Androides, né, o filme de 82, que mostrava os outdoors digitais da Los Angeles do futuro. E algo que foi, né, um filme de 82 e que hoje é uma realidade. Ou, quanto de nós, né, na série clássica do Star Trek, uma série lá do ano de 73, que já mostrava, né, personagens utilizando um celular, que para a época era impensado, mas que hoje faz parte da nossa realidade cotidiana, né, mostrando aí a importância dessas imagens de futuro, semeando e inspirando mudanças significativas, tecnológicas e sociais. Ou mesmo na literatura, né, no livro O Admirável Mundo Novo, do Huxley, que já em 1931
apresentava personagens que tomavam, né, uma droga, um remédio que as impedia de ficarem tristes. Isso 2 décadas antes dos primeiros antidepressivos chegarem às farmácias, né, mostrando como, de fato, a literatura, o cinema, as artes em geral, têm esse poder mobilizador e transformador. Ou mesmo, né, os desenhos animados, né, quem nunca viu os Jetsons, um desenho, né, do ano de 62 até 87, que já mostrava ligações por vídeo, né, que na época também era algo impensável e que hoje faz parte da nossa realidade agora, neste momento, né, permitindo que o nosso encontro possa ser realizado por vídeo. Bom, todas essas reflexões nos levam a pensar um pouco sobre a importância, né, dessas imagens de futuro, como uma forma de rompermos com esse momento de extrema dor, de luto constante, que se trata de um momento excepcional nas nossas vidas, né? Nunca, nos últimos, pelo menos 150 anos, o mundo viveu algo parecido. Então, nessa perspectiva da comunicação para a paz, é importante, né, e deixo aqui a minha mensagem, até para que depois a gente possa discutir, focar nessas imagens irresistíveis de futuro, que possam inspirar a criação efetiva de um futuro de justiça social. E aí eu entendo que as artes e a cultura, em geral, são extremamente fundamentais para desenharmos um futuro efetivo, concreto, né, de justiça, de paz para todos. Agradeço a oportunidade e fico depois à disposição para o nosso debate. Obrigada pela atenção. Muito obrigada pela sua intervenção. Foi importante, né, eu omiti, quando eu te apresentei, né, a sua participação no programa Bem Viver Saúde, né, que é um programa muito importante da Unesp, em que eu também tenho a oportunidade de participar, né, do grupo de estudos, do grupo de trabalho, e que tem, né, feito um trabalho muito importante dentro da universidade, no sentido, né, de diminuir esse sofrimento psíquico em todos os segmentos possíveis em que a gente consegue atuar. Muito obrigada, a gente continua conversando daqui a pouco. Eu queria agora apresentar o nosso terceiro convidado, que é o professor Denis Porto-Renaud, jornalista e fotógrafo, que também é livre-docente em Ecologia dos Meios e Jornalismo Imagético da Unesp, doutor e mestre pela Universidade Metodista de São Paulo, desenvolveu pós-doutorado sobre redes, mediação e tecnologia na Universidade de Aveiro, Portugal, interfaces interativas no jornalismo em dispositivos móveis na mesma Universidade de Aveiro, em Portugal, jornalismo transmídia na Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. Pesquisador que é nível 2, é professor associado na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, além de professor visitante na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, Universidade Técnica Particular de Loja, no Equador, e professor honorífico na Complutense de Madrid, na Espanha. Professor Denis, seja bem-vindo à nossa conversa, fique à vontade para suas considerações. Obrigado, Sandra, obrigado, Paulo, pelo convite. É um prazer, né, uma satisfação enorme participar dessa conversa da nossa universidade com vários colegas, a Raquel, com quem eu trabalho no mesmo departamento, e entramos juntos na universidade, o que é praticamente juntos, né? Ao Leonardo, que eu não conhecia, é um prazer conhecê-lo, escutá-lo, né? E mais do que isso, né, poder falar, complementar essa mesa com um relato pessoal sobre o que nós temos vivido, né, e o que eu tenho feito para sobreviver ao que nós temos vivido. Eu concordo muito com o que a Raquel falou, eu só quero fazer um comentário, né, de que, na verdade, o luto
que nós vivemos não é midiático. Eu não vejo isso uma culpa da mídia, não nesse momento, ela tem muitas culpas, mas não nesse momento, né? Nós vivemos um luto real, né? Um país como o nosso, que com toda a subnotificação que nós presenciamos, que é algo absurdo, se tratando de um país que pretende ser desenvolvido um dia. E nós lideramos nas últimas 2 semanas o número de casos e o número de mortes no planeta. Isso realmente faz com que eu pense que nós estamos vivendo num luto que sai da mídia. Acaba sendo midiático porque os que estão fazendo corretamente a quarentena só têm acesso ao mundo pela mídia nesse momento, e não pelas ruas, né? Mas esse luto, ele supera a tela, supera a página do jornal, supera todos os nossos espaços mediatizados. Bom, quando começou, né, todo esse processo, né, essa situação, né, da pandemia, eu me deparei com o que muitos de nós, né, passaram, que era assim, e agora? Como é que vai ser o meu futuro? Será que eu vou ter futuro? Será que meus filhos terão futuro? Será que meu neto nasceu em plena pandemia e eu não o conheço até agora? Será que ele vai ter um futuro? Né? Isso tudo me veio à tona. E como eu vou fazer para trabalhar? Como eu vou fazer para ensinar? Como eu vou fazer para realizar o que eu mais gosto, né? Que é estar em contato com os alunos, fotografar, essas coisas que pesquisar, essas coisas que me fazem pensar, né, no futuro. E aí eu comecei a fazer uma estratégia na minha cabeça. Essa minha fala, convite inclusive do Paulo, né, esse tema, eu comecei a fazer uma estratégia na minha cabeça sobre o que eu tinha que fazer para sobreviver frente a esse luto que me chegava pela mídia, mas que estava claro que ia acontecer de forma real. E eu comecei a buscar o que me move a viver, né? E aí eu pensei, poxa, eu preciso, né, encontrar alguma forma de sobreviver frente a isso, né? Com todas as crises de ansiedade, com todas as noites mal dormidas, o que eu vou fazer para olhar para o futuro? E aí eu comecei a pensar nas coisas que realmente me são valiosas, né? A cultura é algo que para mim é fundamental, né? Eu acho que um povo sem cultura é um povo inexistente, uma pessoa sem cultura é uma pessoa inexistente, talvez negacionista, mas com certeza inexistente. E aí eu comecei a fazer planos sobre o que eu faria. Eu comecei a olhar para o futuro. A pandemia me fez olhar para o futuro, porque o presente era um estado de hibernação, né? O estado que nós vivemos hoje é um estado quase de hibernação. Eu tinha dificuldade para pensar, para planejar, até que eu recebi um e-mail de uma aluna da pós-graduação falando, professor, e agora? Como é que vai ser a nossa aula? Eu dou uma aula na pós-graduação, uma disciplina chamada Poéticas Fotográficas, na pós em comunicação, aqui em Bauru, e falei, e agora? Como é que vai ser como é que vai ser a nossa aula? Essa menina, ela veio do Acre, ela veio fazer doutorado conosco, ela é professora da Federal do Acre e veio fazer esse doutorado conosco. E chegou aqui no primeiro ano, na terceira aula, ela já não tinha mais encontros presenciais. Eu pensei, como é que eu vou fazer com essa menina? Eu preciso arranjar uma solução. E foi aí que eu resolvi dar as minhas aulas todas, de forma virtual. E sempre que eu tinha uma falta de vontade, ou de força, ou de energia, ou de cabeça mesmo, de emocional, para gravar uma aula, para fazer um encontro, eu me lembrava dessa menina, perguntando o que ela ia fazer. E essa solicitação e as atividades da pós-graduação e da graduação, né, eu termino as minhas aulas agora, na primeira semana de julho, elas me permitiram olhar para o futuro. E a pandemia me fez olhar para o futuro, né? E nesse momento eu tomei 2 decisões. Primeiro, fotografar. E aí eu comecei a fotografar da minha janela. É a única coisa que me resta, fotografar da minha janela. Eu moro num apartamento.
acabei fazendo atividades que me faziam bem, olhei o tempo, vivi o tempo, porque a fotografia nos permite isso, viver o tempo, e subia essas fotos no Instagram, fazia um diálogo com o Instagram, fazia até um trabalho de divã, né? Aproveitando o Leonardo aqui, eu comecei a publicar na minha página do Instagram fotos de lugares que me provocam saudade. E provocar saudade foi um compartilhamento cultural, claro, porque fotografia é cultura, e ao mesmo tempo me fazia pensar no futuro. Eu quero voltar para esse lugar, eu quero voltar a fotografar desse lugar, quero voltar a fotografar com essa luz, quero tentar encontrar essas pessoas. Isso daí me fez pensar no futuro. E ao mesmo tempo, eu pensei na pesquisa científica. Nesse momento, era bem no comecinho, no final de março, eu recebi um e-mail do CNPq, por causa do meu cadastro lá, como bolsista, recebi um e-mail do CNPq me falando que, para todos nós que estávamos cadastrados, que no começo de abril, ia ser publicado um edital de pesquisa sobre a Covid-19. Falei, puxa vida, pode ser um ânimo, pode ser uma energia bacana para começar a pensar no futuro. E aí eu fiquei com essa ideia na cabeça. Aí que quando publicaram, eu resolvi arriscar e escrevi um projeto que envolvia a Covid-19, claro. Dentro de uma linha lá era um item de 7, que é um subitem, na verdade, de um item de 7, que envolvia comunicação e fotografia. Aí eu fiz um projeto, e esse projeto, para mim, é surpresa, mas total surpresa, eu não imaginava que no momento de pandemia, onde todos os olhares estão focados para a saúde, alguém que pesquisa, segundo, né, algumas pessoas do governo federal, a balbúrdia, né, que eu sou da comunicação, eu sou das ciências sociais aplicadas, alguém que pesquisa sobre a balbúrdia, entre aspas, como poderia ter um projeto aprovado, né? Acabou que o projeto foi aprovado. E isso me deu muito ânimo para seguir adiante, né? Um projeto que envolve educação, educomunicação, que envolve saúde, mas mais que isso, que envolve um planejamento de futuro, né? Eu acho que essa é a grande cereja do bolo que nós cidadãos, nós professores, nós pesquisadores precisamos encontrar nesse momento, né? E a partir desse momento eu tomei a maior das minhas decisões da minha vida, que foi priorizar o que eu gosto. Priorizar o que eu gosto, claro, mantendo as nossas responsabilidades. Então, eu coordeno uma pós-graduação, um mestrado profissional em mídia e tecnologia, e em meio à pandemia, eu tive que finalizar a coleta CAPES. Isso daí, e o que é pior, né, com novas informações, porque a falta de planejamento, a falta de informação está tão grande que, bom, nós estamos terminando o quadriênio e a minha área ainda não tem documento de área, né, e daí nós tínhamos que, a partir das novas solicitações do CNPq, nós tivemos que, da CAPES, perdão, estou pensando no CNPq, da CAPES, nós tivemos que definir como talvez seja nosso documento de área. Então, foi no meio desse estresse todo. Então, eu acabei fazendo as questões que me eram, que eram de minha responsabilidade, fiz as tarefas que eram de minha responsabilidade, mas também resolvi fazer o que gosto. E aí eu comecei a montar uma fotoreportagem em meio à pandemia, que foi publicada, até eu convido, se alguém tiver interesse em vê-la, está na minha página, a minha página é artefotografia.org, e lá você encontra um submenu chamado Fotoreportagens, e aí tem essa reportagem, Vozes Andinas, ou Voces Andinas, eu coloquei o nome em espanhol, onde eu falo, onde eu relato histórias de pessoas, mulheres colombianas,
cidadãos equatorianos, que eu estive lá no ano passado e fiz essas imagens, fazendo protestos para um futuro melhor. Então, isso vai de encontro com o que a Raquel apresentou, né, de mostrar a partir da imagem, imagens do futuro, imagens de pessoas solicitando esse futuro. Então, você tem nessa reportagem mulheres pedindo, lutando pelo fim da violência de gênero em Bogotá, né? Ao mesmo tempo, você tem uma segunda reportagem onde aparecem estudantes colombianos lutando contra uma lei que ia ser apresentada na Colômbia que penalizava todo o processo educacional, o sistema educacional do país. Os equatorianos lutando contra o fim, né, do subsídio da gasolina no Equador, no final do ano passado. Eu estava lá em plena manifestação equatoriana, aquela que chegou nas nossas telas. Eu estive lá, eu estive a olho nu, eu fotografei essa situação toda, né? E termino essa reportagem com um mini documentário que eu produzi em 2016, chama-se Recuerdos Paisas, onde eu entrevistei jornalistas que foram vítimas, ou quase foram vítimas, de Pablo Escobar na época do cartel de Medellín, né? Eu estive lá em Medellín para apresentar um curso, umas palestras e tal, e aí aproveitei para fazer essas imagens. Isso me fez realmente viver o futuro, né? Como a Raquel apontou muito bem, né? E não o presente, que é mais ou menos o que o Leonardo nos trouxe, né? E isso tenho falado para todos os meus alunos: a gente tem que pensar no futuro. É importante que a gente não deixe de sonhar, não deixe de pensar no futuro, porque se nós deixarmos de pensar no futuro, aí acabou para nós, né? Então, essa era a minha contribuição, né, nesse cenário que nós estamos vivendo. Eu realmente espero que a gente possa, no futuro próximo, voltar a conversar sem máscaras, se possível, e se for com máscaras, que seja com máscaras, mas com esperança, né? Uma esperança que às vezes desaparece da nossa frente, por tudo que nós estamos vivendo, por todo o desencontro que nós estamos vivendo, desencontro de informações, desencontros de diretrizes, inexistência de diretrizes, e assim por diante. Eu quero aproveitar para terminar aqui a minha fala parabenizando a universidade. A Unesp, ela tem sido, ao meu ver, exemplar em termos de apoio ao docente, apoio ao discente nesse período de pandemia, a preocupação em saber como vai ser o retorno às aulas tem sido algo também que eu não vi nas outras universidades com as quais eu me relaciono, a Nacional do Rosário, a Particular de Loja, ou mesmo a Complutense. Elas não têm dado tamanho suporte, né, como o que a Unesp tem feito. Ontem mesmo eu me deparei com um questionário onde várias perguntas são feitas. A primeira delas é se nós somos de grupo de risco. A segunda, qual tem sido a dificuldade em ministrar as aulas nesse período da pandemia. E aí tem vários itens. Um deles é o desconhecimento tecnológico. O outro é se o professor teve crise de ansiedade, se ele teve depressão, o que ele tem sentido. Ou seja, é uma preocupação com o outro. Isso daí me faz perceber que, em meio a essa pandemia, uma cultura... a Unesp demonstrou ter diferente do resto do planeta. Nós não somos número, né? Nesse momento, eu me senti realmente uma pessoa. Então, eu quero finalizar minha fala agradecendo, né, a esse empenho da universidade, nesse momento em que vidas estão sendo perdidas realmente,
né? As mortes estão sendo representadas na mídia de forma educativa, inclusive, para ver se os que ainda não acreditam passem a acreditar. E é isso, é pensar no futuro, ok? Muito obrigado e coloco minha disposição aí para eventuais perguntas, comentários ou críticas, por que não? A sua fala é alentadora exatamente porque eu acho que vai na direção também, né, do que colocou a professora Raquel sobre a questão da apatia, né, como vencer essa apatia neste momento, né, ou como diminuir essa violência que estamos vivendo, a violência real, a que nos é apresentada e que é real, né, e também na fala do professor Leonardo, quando trata da questão, né, já da violência e desigualdade que já existia, né, e que nós estamos vivendo mais efetivamente nesse momento da pandemia, ela se explicita mais, né, e como será o nosso futuro, no que a gente que já todo mundo está chamando, né, de nova normalidade. Então, eu queria fazer uma provocação para vocês aqui, a partir da famosa frase, né, e temos também algumas perguntas já, né, mas da famosa frase do Nietzsche, né, que é: a arte existe para que a realidade não nos destrua, né, ou uma releitura do Ferreira Goulart, que é: a arte existe porque a vida não basta, né, que eu acho que vai, né, bem ao encontro do nosso assunto aqui. Também já entraram algumas perguntas, né, e alguns comentários, então eu queria também tratar aqui desses comentários, tá? Um do Alexandre Donizete Pazotti, que é: o empobrecimento da capacidade de contar nossa história, entender a lógica de conflitos, nomear a recorrência de mal-estar é uma perda para a riqueza do espírito e formação de personalidades sensíveis. Ele também diz: é um desprezo arrogante e um desperdício descabido com os meios elementares de profilaxia básica em saúde mental. Tá? O Márcio, meu colega regente dos corais da Unesp de Ilha Solteira e São José do Rio Preto, também manda, né, aqui um comentário: magnífica visão e colaboração ao pensar na cultura da paz. Gostaria de participar desse grupo de estudos. Então, depois eu entro em contato com a professora Raquel, né, a Cristina Vieira, lá de Guaratinguetá. A arte transforma, revisita nossa alma, nos faz renascer em nós mesmos. O Alício Martins comenta que a palestra está inspiradora, né, e também nos desafia. Como ditar um novo normal? Será desafiador, mas deve ser motivador. Então, eu queria, a partir da provocação, queria chamá-los para essa conversa, né, se alguém quiser falar primeiro. É difícil pensar numa normalidade, até porque não sei se nós já fomos normais um dia, né? O que nós vivíamos talvez não fosse normal. Não é normal um país ou um planeta onde existe violência de gênero, onde existe, né, um racismo constante, onde existe uma xenofobia, uma homofobia, todas as bias, com exceção das Beatrizes, né, que isso seja normal. Então, a gente não pode pensar nisso como normalidade, né? Um planeta onde, um país onde pedofilia é crime, mas não é tanto crime quanto abuso sexual. Quer dizer, é tudo meio complicado. Então, eu não sei se nós vivemos já alguma vez em normalidade. Talvez nós possamos passar a viver numa normalidade onde a preocupação com o outro também faz parte da nossa vida, uma preocupação com o bem-estar do outro faz parte da nossa vida, né? Eu acho que a única coisa que nos faz pensar no futuro é isso, até porque o outro amanhã pode ser um de nós, né? Então, eu acho que todo mundo percebeu que não dá para ter controle das coisas, né? Por mais dinheiro que você tenha, você pode precisar ser entubado
na Unimed e morrer na Unimed, né? Por mais saúde que você tenha, por mais histórico atleta que você tenha, você pode muito bem pegar uma gripezinha e morrer. Então, essas transformações fazem com que a gente possa ter um pouco de esperança nesse planeta, né? Eu acho que nisso eu tenho pensado muito. E outra coisa que tem me feito pensar sobre um futuro, que na verdade eu acho que é bastante pertinente para esse encontro que nós temos hoje, é uma valorização à cultura, é uma valorização à educação. Nesse planeta, nós consideramos, pelo menos há muito tempo já, o profissional da cultura como aquele, nossa, coitado, para não ser vagabundo, ele virou artista, né? Para não ser vagabundo, ele virou fotógrafo, pintor, cantor, músico, não é? Ele para não ser um vagabundo, ele virou um artista. E a gente nunca precisou tanto da cultura, né, para poder oxigenar, para poder olhar o futuro, como a Raquel falou muito bem. Da mesma forma, a gente nunca precisou tanto dos educadores. Eu vejo na escola da minha filha, né, as discussões que nas reuniões quase que semanais que tinham. Semana passada eu quase tive um treco escutando aquela reunião, como os pais estão desesperados, porque eles têm que assumir a filha, têm que assumir o filho, têm que assumir parte da educação do filho. A terceirização da educação já não está sendo possível, né? Ou seja, nós temos que pensar nos nossos filhos. E quem fazia isso até hoje? Os professores. Então, nós, professores, ainda que aqui nós não tenhamos que nos relacionar com os pais como o caso da minha filha acontece, que ela tem só 10 anos, e os nossos alunos são crianças um pouco mais velhas, a gente também pega essa carona da valorização de algo que nós fazemos. Não existe médico que não tenha estudado, tenha tido um professor. Não existe um psicólogo, não existe um jornalista, não existe uma relações públicas, não existe um profissional nesse planeta que não tenha tido um professor. E a gente era tanto assim, olha, o médico, o professor, assim como o profissional de cultura, pobres coitados, não é verdade? Então, eu acho que esse é um momento que talvez seja muito transformador no tema desse seminário, né, desse evento, que é a cultura, e no que nos conecta. Todos nós aqui, de alguma forma, somos docentes, ou quase todos nós, e isso daí faz com que a gente tenha essa possível transformação do futuro. Eu espero que eu esteja certo, né, porque se não tiver... pior dá para ficar assim, né? Aquela história pior não fica, né? É mentira. Pois é, o Tiririca foi eleito, depois dele quanta coisa foi eleita, né? Então dá para piorar sempre, né? Tem que torcer para melhorar, ok? Posso? Antes, Leonardo, de você falar, eu queria só dar uma frase de presente para o Denis, né? Da mesma Cristina Vieira, que disse o seguinte, para você, fotógrafo: o olhar através das lentes nos acalanta e nos move. Vai de presente para você. Leonardo. Eu queria comentar que eu acho que a gente precisa, embora minha fala tenha sido talvez um pouco mais de denúncia, né, das desigualdades e quando a gente fala de uma possibilidade da produção de uma arte, né, que faça a denúncia, que faça que rompa com o modelo que é o que seria normal, né? Que na verdade não tem, a ideia de normalidade realmente é muito problemática, né? Porque assim, o que era normal antes e o que vai ser normal depois, eu imagino assim, eu penso que a partir de toda essa experiência que a gente está vivendo, a gente possa na verdade ter mais consciência ou compromisso justamente com essas diferenças e com essas desigualdades, né? Porque não adianta também eu sair do meu lugar de privilégio do isolamento, da possibilidade da universidade que dá a nós também, no nosso caso, né? De uma série de condições de trabalho que permitem a gente estar onde a gente está e outras pessoas vivenciarem coisas extremamente violentas para continuarem existindo, né? Então, imagina assim, uma cultura de paz só é possível
se a gente consegue minimizar, eu não vou nem dizer eliminar, porque aí é uma relação muito utópica, né, com o modelo econômico e social, pelo menos num futuro próximo, minimizar o máximo possível essas desigualdades, né? Eu acho que o que a gente aprende com a pandemia é que, ao mesmo tempo, eu lembro de um filme do Wim Wenders, né, o Tão Longe, Tão Perto, mas é um pouco assim, tão longe, tão perto, né? A gente está tão longe de algumas relações, agora virtualmente, agora remotamente, mas também tão longe da vida e da existência de algumas pessoas que passam por algumas situações, mas também agora tão perto por conta do que a gente vive em comum, né? É como a gente consegue viver essa política do comum e essa política da diferença, como é que a gente consegue relacionar essas coisas e produzir uma vida menos violenta, né, com os outros. Então, não só com a gente, né, não só talvez pensar no que a gente está passando, no que a gente está vivendo, mas também no que está do lado da gente, que é aquilo que me afeta, né, como disse o Denis, os professores, né, que estão ali também, como é que a gente valoriza coisas que as pessoas não percebem, né, no seu cotidiano e na repetição do seu dia a dia, né, não conseguiam perceber porque não estavam ouvidas com esses outros processos. E com os outros processos da existência de outras pessoas, de outras situações, assim, a cada vez que eu chamo eu faço um pedido de comida para vir, eu fico pensando naquela pessoa que está vindo e se arriscando todo dia para entregar aquela comida para a gente, que não está se arriscando para ir em algum lugar, né? E as pessoas da saúde, né, que também estão aí se colocando em risco, enfim. Todas essas questões são realmente para a gente pensar no futuro, eu acho que é pensar no agora, né? Pensar no que a gente está vivendo e pensar na história, na cultura, pensar na valorização da educação, para que isso não seja esquecido. Acho que isso é importante, né? Porque o que vem depois não pode ser esquecido o que a gente viveu agora e o que a gente aprende com isso realmente. Leonardo, você tocou, né, numa questão levantada pelo Alexandre Donizete Pazzotti, né, que ele tinha dito, penso que perdemos completamente a dimensão de temporalidade, normalidade na pandemia, né, que foi um assunto que a gente já tratou aqui. O que é ser normal? Voltar a qual normal? Né? Então, acho que não queremos voltar, né, acho que é para aquele normal, né? Não. Eu acho que o que emerge do que a gente está vivendo tem que ser... Eu acho que tem os efeitos produzidos é meio que um efeito dominó, assim. Eu acho que dentro do contexto político, do contexto da vida da gente, do cotidiano, do micro e do macro, como a gente tem se pensado mais sobre isso, talvez, né? Eu acho que também a forma como a gente vive esse tempo e como a gente vive o tempo do trabalho, embora tem muitas pessoas com um trabalho exacerbado, mas com essa situação, né, do trabalho remoto, na verdade, ter organizado a vida da gente, porque a vida da gente é organizada em torno do trabalho, da maioria de nós, de todos nós, né, da falta de trabalho ou do excesso de trabalho, fez a gente repensar, inclusive, isso, né, e inclusive, como que, por exemplo, eu não falei da minha experiência pessoal, mas assim, eu tenho o privilégio de morar numa casa, então eu não moro num apartamento, que nem digo privilégio porque nessas condições eu acho um privilégio. Em outras condições eu acharia um apartamento um privilégio, mas eu moro numa casa que tem um jardim, que eu consigo olhar para além da minha janela, né? Isso tem um efeito que é outro. E aí são nessas pequenas coisas que você acaba se apegando e conseguindo. E as pessoas que não têm isso, nem o apartamento e nem a casa, para se proteger, para se isolar, né? Então, esse é um processo muito maluco de você ficar também... Eu acho que a ansiedade, o estado que muitos de nós ficamos, né? Eu tive um relato de uma aluna antes da gente entrar, né, nesse encontro, que foi um debate que eu estava participando um pouco antes, que ela estava falando dessa coisa, assim, de quanto ela tem se mobilizado cada vez, se sensibiliza mais, talvez, pela situação, em relação a algumas situações. E porque a gente está vivendo uma outra temporalidade, um outro tempo com as coisas. Eu não estou falando nem do antes e do pós, estou falando do durante. Como a gente vive cada situação, cada notícia, cada imagem, cada
enfim, cada situação. Eu queria comentar só uma coisa do luto, que tanto o Denis quanto a Raquel trouxeram, né? E aí o luto, né? A gente fala muito assim, as pessoas não conseguem fazer o luto, ou a mídia está fazendo o luto, enfim. A gente não pode perder a ideia do que é o luto, né? O luto, na verdade, é aquilo que nos torna... os primeiros dados das primeiras civilizações têm a ver com os processos rituais de morte, né? Dos rituais de velar, de enlutar-se com aquele que morreu, que não está mais ali presente. E esse memorar o outro através do luto, ou fazer o luto, ele tem a ver com uma certa hominização ou humanização, né? O Edgar Morin, num texto dele que chama O Enigma do Homem, fala um pouco disso. A antropologia discute muito bem isso, né? Enfim, as ciências sociais. Então, assim, a gente não pode perder, assim, quando a gente é negado do luto, ou ou o luto é algo, né, algo negado, ou inviável, ou nos desconectar dessa humanidade, né? Desconectar naquilo que nos une, da memória do outro, né? Do afeto. Vou aproveitar, inclusive, fazendo um link com a fala do Leonardo e também do Denis, acho que pegando, né, já esse finalzinho da fala do Leonardo, né, sobre a questão do luto, para pensar o luto na mídia, eu concordo plenamente, né, com o Leonardo e com o Denis, de que, de fato, o não luto, ele gera uma desumanização, né, então, quando eu falo sobre a questão do luto na mídia, eu concordo com o Denis, né, a gente está fazendo uma denúncia, é um ato de denúncia, né, para que as pessoas também vejam que é real, né, os discursos que estão sendo construídos, dizendo que, minimizando a pandemia, né, caem por terra quando eu vejo aquelas imagens, né. Então, de fato, devemos reconhecer o papel fundamental da mídia, que é o de denúncia. Mas aí, quando eu busco a reflexão, né, em torno da violência nas imagens, é aquela discussão, né, qual é o limite entre a denúncia e a obscenidade da violência? Eu gosto de usar essa palavra, né, a obscenidade da violência, porque vamos voltar no tempo, né, vamos pensar nas imagens que foram construídas historicamente e que tinham, né, durante o século XX, principalmente diante da Primeira Guerra, né, da Primeira e da Segunda, os movimentos pacifistas, eles tentaram, né, se apropriar de imagens da violência, de extrema crueldade. Então, nós tínhamos os fotógrafos que iam para os campos de batalha fotografar as imagens dos horrores das guerras, justamente para sensibilizar as audiências sobre o horror da violência. Historicamente, né, e partindo de alguns estudos que foram realizados sobre isso, observou-se que não foi tão efetiva essa estratégia, porque ao longo do tempo, o que se conseguiu em alguns aspectos foi uma certa banalização do sofrimento humano. Então, quando eu discuto a questão da violência, né, em relação ao luto, eu penso que há diversas formas de falar do luto, né, eu acho que há diversas formas de representar o sofrimento, sem cair na banalização, sem cair na exploração do sofrimento de outras pessoas que podem se sentir extremamente violentadas quando veem imagens de corpos sendo enterrados em valas coletivas, sem sequer saber quem são seus familiares, né? Sem sequer poder velar os seus mortos. Então, entendo que a mídia tem um papel central na denúncia, e acho que nós existimos para isso, né? A comunicação, ela existe para isso, mas seria mesmo no sentido de pensar o limite, né? Qual é o limite da denúncia e da extrema obscenidade, né, dessa violência? E aí eu caio, né, nessa questão que o Leonardo colocou muito bem, né, quando a gente pensa a questão da cultura de paz, a gente está falando de uma forma de minimizar essas violências, né,
Mas eu acho que um ponto central a que eu me apego, né, nesse momento, eu penso no Eduardo Galeano, quando ele dizia que, para que serve a utopia, né? Ele dizia, a utopia serve para isso, para caminhar. Ou seja, se eu tenho um ideal, né, se eu consigo estabelecer uma referência de futuro, né, ou seja, qual é o modelo de sociedade ideal? Existe um modelo? Ou será que existe um horizonte no qual nós podemos nos fixar para nos ajudar a caminhar? Porque se a gente não souber onde queremos ir, para onde a gente começa a nossa caminhada, né? Por onde? Para onde, né? Então, eu entendo que, ao pensar em cultura de paz, e aí até fazendo, né, uma ênfase nesses estudos sobre estudos para a paz, entendo que muitas vezes na nossa cultura, principalmente na nossa cultura linguística, né, na língua portuguesa, a palavra paz ela foi bastante banalizada nos últimos tempos, né, e romantizada de alguma forma. Porque toda vez que eu falo em paz, inevitavelmente, né, muitos de nós possam fazer referência a algo ideal, né, idealizado, romantizado, utópico. Quando, na verdade, eu talvez diria que o sentido de paz, né, quando a gente discute cultura de paz, é justamente pensar em justiça social, em denúncia das violências que são naturalizadas diariamente, né? Seja através da nossa linguagem, então, quando eu me expresso utilizando expressões coloquiais que são violentas, que vão naturalizando, né? O exemplo que eu dei, né? A criança fez arte, como se estivéssemos aí, né, colocando as artes em geral num estado inferior, um sentido pejorativo, né? Então, eu penso que o papel da comunicação nesse contexto da cultura de paz é justamente nos levar a caminhar, né? Então, nessa caminhada é necessário processos de denúncia, com certeza, mas sem cair, né, nessa obscenidade, né, dessa violência que gera mais sofrimento e gera mais apatia, né? Então, em lugar de motivar as pessoas para se engajar, eu posso correr o risco de provocar mais impotência, né? Aquela sensação de que eu não posso fazer nada, né? Então, é esse o meu desafio, né? Como pensar numa comunicação, em imagens, ou nas artes em geral, como essas possibilidades motivadoras de imagens irresistíveis para uma justiça social de fato. Foi uma honra e um prazer participar desse painel com vocês. Tá? Um grande abraço para todo mundo e que a gente possa trilhar esse caminho para essa nova normalidade por meio da arte e da cultura. Beijo e abraço.